Basílio nasceu na Cesareia da Turquia, região da antiga Capadócia, em 329. A santidade estava no DNA deste grande homem. Com efeito, seu avô teve morte de Marte durante a perseguição romana, pois preferiu morrer a negar Jesus Cristo. Sua avó também foi santa, conhecida como Santa Macrina. Sua mãe passou a ser reverenciada pela Igreja como Santa Amélia. A irmã, também chamada Macrina, tornou-se religiosa e posteriormente santa. Seus dois irmãos também trilharam o caminho da santidade. São Pedro, que foi bispo de Sebaste, e São Gregório, da cidade de Nissa. Inclusive seu melhor amigo, também celebrado no dia de hoje, tornou-se santo, São Gregório Nazianzeno. Basílio estudou nas cidades de Atenas e Constantinopla. A essa altura, mesmo tendo o coração bem semeado pelo Evangelho, ele começou a buscar glórias humanas. É importante percebermos isso na história dos santos. Eles não nasceram santos e não foram obrigados a ser santos. Aceitaram este desafio, mesmo que houvesse, em algum período, um desvio. Mas a misericórdia do Senhor sempre nos dará uma nova chance. Foi o que aconteceu com São Basílio. Ao conhecer o amigo São Gregório Nazianzeno, São Basílio conheceu Cristo mais profundamente e retomou a amizade com Jesus. Ele, que já era muito culto, direcionou todo o seu potencial para aquele que é a verdade, o Logos, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Retirou-se por um tempo dali e pôde viver uma vida de muita oração e penitência. Mais tarde, sua irmã Macrina encaminhou-o para a vida religiosa. Nesse tempo, ela havia comandado a fundação de um mosteiro, na qual as irmãs cresciam bastante na santidade, e isso influenciou Basílio. Ele decidiu então ir para o Egito. Seu objetivo era aprender com os monges os segredos da vida no deserto e na solidão. Quando voltou, decidiu consagrar-se monge. Posteriormente, escreveu as famosas Constituições. Este documento tornou-se a primeira regra de vida espiritual escrita para os religiosos. Os mais importantes fundadores de comunidades religiosas basearam-se neste livro para escrever os regulamentos e suas respectivas fundações. Mais tarde, São Basílio foi eleito e sagrado bispo da cidade de Cesareia, na Judéia. Nessa época, o governador romano tentou fazê-lo renegar a fé. Basílio, porém, revestiu e guardou sua fidelidade a Jesus. Mesmo com saúde frágil, São Basílio enfrentou o governador através de um discurso tão inspirado e forte que o líder romano desistiu de prendê-lo. O governador, ao contrário, percebeu sua sabedoria e santidade e compreendeu por que São Basílio era venerado por todo o povo. Por causa do maravilhoso dom da palavra, de seus escritos admiráveis e de suas grandiosas e inúmeras obras de caridade em favor do povo, São Basílio recebeu o apelido de Magno, que significa grande. Era amado e admirado pelo povo cristão, pelos judeus e pelos pagãos. Além de sua eloquência maravilhosa e arrebatadora, São Basílio exercia uma grande atividade em favor dos pobres, marginalizados e necessitados. Tudo o que ganhava era doado a eles. São Basílio Magno foi o primeiro bispo a criar um hospital totalmente dedicado aos carentes. Depois disso, ainda criou orfanatos e asilos para idosos. Além de seu lado caridoso, São Basílio Magno era um conhecedor profundo da teologia, da literatura, da filosofia e da Bíblia. Seus sermões são repletos de citações da Sagrada Escritura. Escreveu seus textos de maneira agradável, clara, profunda e convincente, cerca de 400 cartas de rara beleza e de proveitosa leitura para a alma. A grande regra de vida de São Basílio Magno era amar a Deus, ajudar ao próximo e levar os outros a ajudarem os pobres e os necessitados. Trabalhava muito e escrevia tanto quanto conseguia, apesar da saúde frágil. Sofria de hepatite, por isso tinha várias restrições alimentares. Comia tão pouco que seus ossos ficaram visíveis, mas enquanto viveu, dedicou-se a Deus e ao próximo.
São Basílio Magno faleceu no dia 1º de janeiro de 379. Tinha então apenas 49 anos. Foi velado por multidões e sepultado no dia seguinte, 2 de janeiro, dia de sua festa. Seu cortejo fúnebre foi acompanhado por uma multidão como jamais se tinha visto na região. Seu grande amigo São Gregório Nazianzeno, também celebrado nesta mesma data, disse no dia do seu sepultamento: Basílio Santo nasceu entre os santos. Basílio pobre viveu pobre entre os pobres. Basílio, filho de mártires, sofreu como um mártir. Basílio pregou sempre com seus lábios e com seus exemplos, e seguirá pregando sempre com seus escritos admiráveis. São Basílio Magno, rogai por nós.